Olá, sou Antônio Carlos da Chácara Liberdade, falando com você aqui do Centro de Criação de Índio Gigante da Chácara Liberdade. Já de antemão, peço você que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, que nós vamos sempre trazer notícia do Índio Gigante diretamente aqui da Chácara Liberdade ou da vitrine do Índio Gigante. Você que já é inscrito e você também que não é, dê um ok aí, dê um like e nos ajude o canal a crescer e a fortalecer a criação de Índio Gigante. O que é o Centro de Criação de Índio Gigante? A Chácara Liberdade, nesses últimos anos, nós vínhamos trabalhando com vários parceiros, com várias pessoas que nos ajudavam a fazer a criação e a reprodução dos índios gigantes, e a Chácara Liberdade ficava mais na parte comercial, na parte de divulgação do índio gigante. Agora, em 2018, a Chácara Liberdade resolveu voltar de novo à produção, a voltar também a sua produção e não deixando de lado também os seus parceiros. Com isso, nós criamos lá a vitrine do Índio Gigante, onde que vai trabalhar com as parcerias aí da Chácara Liberdade e de outras pessoas também que queiram agregar aí valor à sua criação e também ter uma divulgação junto à vitrine do Índio Gigante. Vou mostrar para vocês hoje aqui esse modelo que nós adotamos aqui, que são os modelos de gaiola, tá? Essas gaiolas, ela tem 70 centímetros de largura, 1,20 m de comprimento, e nós temos gaiola com 90 centímetros de altura e gaiolas com 1 m de altura. Aqui, por exemplo, vocês podem observar, do lado direito é gaiola de 1 m, do lado esquerdo, gaiola de 90 centímetros de altura. O porquê dessa diferença? Simplesmente para aproveitar o material que nós compramos para fazer as gaiolas. Então dá essa diferença aí. Poderia ser todas de 90 centímetros, perfeitamente, não tem problema. Aliás, se você quiser fazer ela de 80 centímetros também, cabe muito bem uma matriz Índio Gigante. Qual que é a vantagem de você criar Índio Gigante em gaiola? Primeiramente, você tem um controle 100% da ave, em termos de genética, em termos de alimentação, postura de ovos. Só vou dar um exemplo para vocês. Essa franga aqui, ó, essa franga, vocês podem observar que o comedouro dela, olha lá, em relação aos outros, ele está mais alto. Por quê? Porque essa franga, ela come ciscando, ela come puxando o alimento e jogando fora. Então, com isso, a gente coloca ele um pouco mais alto. Se for em outro tipo de comedouro, você não tem esse controle. Então, tá aí, ó, para vocês verem o exemplo, como que é bom esse controle de matriz. Outra coisa, a produção de ovos, você sabe quanto que cada matriz produziu durante o ano, qual que é a fertilidade dos ovos de cada matriz, o desenvolvimento, enfim, gaiola é muito excepcional. E outra coisa também, para você que não tem um grande espaço para criar, você pode criar, ó. Aqui é um espaçozinho aqui, de 6 por 5, tá? Tem 10 matrizes aqui, acomodada muito bem, muito controlada, e não é tão cara essas gaiolas. Essas gaiolas aqui, eu mandei fazer ela, ficou em torno aí de uns 90 a 110 reais cada uma. E isso já inclui esses comedorzinhos, esse suporte, prontinha. Então vocês veem que não é caro. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, nesse lote aqui de matriz, primeiramente nós temos aqui cores, tá? Vocês podem observar que essa franga é uma perdiz, essa perdiz, essa perdiz, essas duas são trigo, tá? Essas aqui, essas 4 aqui são vermelhas, essa outra aqui nós chamamos ela no Índio Gigante de Colômbia ou então de Master Gris, tá? Não tem um nome definido ainda, infelizmente, para o Índio Gigante. Não é outra coisa que nós precisamos de adotar no Índio Gigante, são as cores, que cor que é cada ave. Outra coisa aqui eu tenho aves da Chácara Liberdade, tenho aves do Djalma, tenho aves do Houston, tenho do Cleison e de alguns outros grandes criadores aqui de Goiás. Aqui o que é que nós estamos apostando aqui nessas aves? Eu estou apostando todas as minhas fichas em genética, em um trabalho que esses criadores desenvolveram e um trabalho que nós também viemos a desenvolver. Por exemplo, aqui as matrizes de 91 a 95 centímetros. Alguns criadores me perguntaram, pô, Antônio Carlos, mas você vai colocar numa gaiola que dá um trabalho, fazer exame de DNA numa matriz de 91 centímetros e numa matriz de 95? Eu falei para eles perfeitamente, eu aposto toda hora na genética. Muitos criadores aí que estão iniciando, querem iniciar com aves bem grandes, bem cara, e nesses últimos anos eu venho observando aí, principalmente quando começou a sair as galinhas de 1 metro,
que isso não é interessante no índio gigante, tá? Pessoas que compraram várias matrizes de 1 metro não tiveram um resultado excepcional com essas galinhas. Por causa da genética? Não, por causa dos cruzamentos. Nós devemos aprender a fazer cruzamentos nas nossas aves, tá? Por exemplo, essas matrizes aqui, eu vou cruzar elas todas com o Playmobil. Playmobil hoje é o maior reprodutor do Brasil em termos de produção. Ele tem 1,17 m de comprimento, é um galo perfeito de cabeça, perfeito de pescoço, de aprumo, enfim, é o melhor reprodutor do Brasil hoje para transmitir genética. Ele está sendo raçado lá no Houston, no criatório Charroa. O Houston vai conseguir tirar com 12 matrizes. O Houston raçou esse ano 16 matrizes, total no seu criatório. Com o Playmobil ele raçou 12 matrizes. Ele vai tirar mais de 40 frangas de metro desse reprodutor e frangas com morfologia. Então, prova que os criadores, os bons criadores que confiam na sua genética, confiam na sua produção, trabalham com frangas menores, com cruzamentos menores. Uma prova disso está aí um grande criador que nós temos aí hoje no Brasil, que é o Haroldo, né? Haroldo tirou o maior galo do Brasil de 2017, que foi o Voodoo, de uma franga de 92 centímetros, né? De uma galinha de 92 centímetros. Aqui, ó, essa aqui é uma galinha de 92 centímetros, tá? É uma galinha que veio lá do Djalma. Essa galinha já esteve na reprodução do Djalma, o Djalma passou ela para o Paulinho e eu adquiri ela do Paulinho. Essa matriz aqui tem franga de 95, de 98 e até de metro que foram passados para outros criadores. Então, ou seja, é uma galinha que tem um potencial genético. Então, eu estou apostando as minhas fichas nela, mesmo não sendo uma galinha excepcional de grande, mas que tem uma carga genética muito boa. Então, essa é uma dica que nós damos para você, pequeno criador, grande criador. Confie na sua genética. Não queira raçar só as suas maiores galinhas, só as suas galinhas que têm aí acima de 95, de 1 metro, não. Isso não é vantagem. Vantagem é você ter uma genética, um trabalho genético de uma ave menor, que você pode vender para um pequeno criador, uma ave aí de 92, 90 centímetros, e essa ave produzir filhas grandes, bem maiores que ela. Então aqui nessa baia aqui, nós estamos apostando nisso. E em 2019 eu vou mostrar para vocês o resultado. Essas gaiolas aqui começam de lá para cá, esse é o piquete número 6. Tá? Lá começa a galinha com o nome de letra A, B, C, D, E, F, G, H e J. Então, ou seja, todos os nossos piquetes têm as galinhas desse jeito e o nome dessas galinhas, desses piquetes, são nome de cidade aqui do estado de Goiás. Então, o ano que vem vocês vão saber o resultado dessa genética aqui. E eu posso falar para vocês com certeza, tirando a base dessa matriz aqui, que veio lá do criatório do Djalma, que na minha opinião hoje é um dos melhores criatórios do Brasil. Tem uma genética muito boa. Então vocês vão ver o ano que vem a filha dessas matrizes aqui, que são superiores a ela ou igual a ela. Outra coisa que vocês podem observar nessas aves aqui, são o tamanho da carcaça, o comprimento dessas aves, tá? Essa franga aqui, por exemplo, ó. Essa franga, ela tem uma carcaça excepcional, é uma franga que não botou ainda, tá? Vai ser a primeira postura dela agora. Vocês podem observar o encaixamento da asa dela, asa curtinha, pescoço, olha que comprimento de pescoço, cabeça perfeita, a cabeça feminina, um bico que acompanha o tamanho da cabeça, não é desproporcional. Muita gente quer um bico bem curtinho no índio gigante, fica desproporcional um bico bem curtinho numa ave tão grande, não é tão bonito, tá? Então, aqui por exemplo, aqui nesse lote todinho aqui, tem essa galinha que veio do Djalma, que já é uma galinha. O restante todas são frangas e a aposta nossa é nessas frangas. E eu aconselho a você que está iniciando, ou você que já é um criador, em confiar na sua genética e raçar também as suas aves de menor porte. Tá ok? Muito obrigado a todos aí. Nós vamos sempre agora trazer vídeos aqui direto da Chácara Liberdade, porque agora o nosso centro de produção, nosso centro de criação maior, individual, controlado é aqui hoje. Não deixamos o nosso parceiro de lado e os nossos parceiros hoje contam com a vitrine do Índio Gigante. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos aí, um abraço para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo.